Feito, pessoal. Então, oficialmente agora, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está na Estônia. Vamos começar então mais um encontro, que é o primeiro encontro mesmo, assim, de conteúdo que a gente tem nessa nova etapa 4. Então, novamente, parabéns então a todo mundo que passou por essa próxima etapa. Vai ser super bacana essa interação. A gente tem um bate-papo super bacana hoje para abrir com chave de ouro, assim. A gente vai ter a presença aqui do Salvo, tá compartilhando um pouco do nosso conhecimento dele conosco. Eu vou passar a bola para o Rafael, como sempre, assim, para apresentar o speaker, já fazer um pouco da gestão também. Mas agradecer também a presença de todo mundo. Isso aí, pode tocar, Rafa. Valeu, Guilherme. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite, participação de todo mundo. Prazer estar com vocês de novo. Parabéns aí para as startups que chegaram na reta final. A gente estava até falando antes de começar aqui, pô, a conversa do projeto em dezembro, aí começamos em janeiro, já estamos quase em setembro. Então, assim, passa rápido, espero que vocês estejam aproveitando. Como normalmente eu falo nesse tipo de agenda, eu sou a LIP, ou em inglês falando, LIP, que é a Least Important Person. Então, o mais importante é o Gustavo, eu vou passar já direto para ele, não vou dar muito spoiler, mas fazendo um breve resumo e falando a parte que talvez ele, na humildade, não queira falar, assim, o que eu vejo, como eu vejo o Gustavo e o trabalho que ele fez, eu acho que foi um dos principais responsáveis por levar a Pipedrive para o status de unicórnio, né, recentemente conquistado. Pipedrive, não sei quem de vocês conhece ou usa. Se não conhece ou não usam, né, eu sugiro. Principalmente agora a Restream também, pessoal que trabalha muito aí com marketing digital, conteúdo, live, streaming. Sensacional a plataforma, a gente está usando. Enfim, então o know-how dele vai além de vendas e customer success, tem questão de estratégia, visão global, montagem de equipes de alta performance. Então, a ideia hoje é que ele compartilhe um pouco dessa trajetória, experiência dele, que vocês né, façam o máximo de perguntas, interajam e tentem explorar e aproximar e trazer o cenário de vocês, né, nessa questão de internacionalização, beleza? E se tiver alguma coisa aqui, eu vou monitorando, mandando links, fazendo meio de campo, para que vocês aproveitem o máximo possível. Então é isso, bom bate-papo aí todo mundo. Gustavo, obrigado mais uma vez por participar com a gente e vamos nessa, o show é seu. Valeu, Rafa, valeu, Guilherme. Obrigado a todo mundo por participar aqui da reunião. Na verdade, eu tô tirando uns dias de férias, mas o Rafa me convenceu de que esse grupo valeria a pena eu parar as minhas férias para vir bater um papo com vocês. E eu argumentei contra, falei, não tem como, cara. Férias, ele não. Começou a me explicar, começou a me falar um pouquinho de cada um dos projetos que estão acontecendo. Eu falei, tá bom, cara. Então, eu tô num restaurante aqui no meio da Letônia. Eu parei aqui para falar com vocês. Mas eu estou sempre muito interessado em saber o que as pessoas estão fazendo. É o que eu sempre digo, né? Conversar com gente que está fazendo a diferença, cara, não é perda de tempo, cara. É sempre muito bom. Especialmente quando são brasileiros, né? Porque, putz, a gente tem aquela síndrome do cachorro vira-lata, né, cara? Se é de fora, é animal. Se é nosso, né, não vai dar certo, não sei o quê. Cara, e eu tô morando há um tempo fora, já tô há 7 anos na Estônia. Cara, e eu tô numa fase onde eu quero devolver pro Brasil, cara. Eu quero pegar tudo que eu aprendi aqui fora e levar pro mercado brasileiro, cara. Obviamente que eu não sei de tudo, mas eu fui exposto a bastante coisa nesses últimos anos, trabalhando junto com a Pipedrive, especialmente. E aí eu vejo que, cara, dá para fazer uma troca de experiências, né? Eu não sei se a gente consegue fazer tudo numa reunião só, como a gente vai fazer aqui, mas a gente consegue depois, se precisar, estender isso numa versão um pouco mais 1-a-1, uma coisa um pouco mais no bate-papo mesmo ali. Talvez as pessoas se inibam um pouco aqui, onde tem muita gente, ou não sei se eu vou perguntar. Então, cara, todo mundo fica à vontade aí depois para tentar fazer um bate-papo mais individual, se for o caso, tá? Sou brasileiro, nascido em São Paulo, nascido em São Bernardo do Campo, e eu vim parar na Estônia porque minha esposa é estoniana. Eu trabalhei muitos anos com a indústria farmacêutica, não sei até onde vocês conhecem a indústria farmacêutica, um mercado muito competitivo na parte de vendas, e eu trabalhei 15 anos nesse mercado. Fiz vendas diretas, gerenciei equipes, fiz bastante coisa. Aí um belo dia eu fui para a Espanha num congresso de cardiologia. Eu fui representando
filial Brasil, minha esposa foi representando a filial estoniana. A gente se conheceu lá, e aí vocês já imaginam, né? Começou aquele vai e vem, vem para Estônia, vai para o Brasil. E um belo dia eu não sei explicar, né? Quando eu cheguei na Estônia, eu senti uma vibe muito importante, cara. Eu sabia que era o lugar que eu queria estar. Eu não sabia o que eu iria fazer. E essa, na verdade, é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Cara, segue teu instinto. A gente já sabe o que precisa fazer. O problema é que, às vezes, a gente tenta racionalizar muito aquilo que vem de... E a gente acaba se perdendo no qual o próximo passo. Eu já começo a dizer, se a gente já sabe o que precisa fazer, cara. Quando você tenta racionalizar muito, você acaba se perdendo. Mas é difícil, né? Porque você fala, pô, se eu não racionalizar, não estou criando uma estratégia, não estou criando um plano. Mas acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que a gente sente aquele faro do que tem que ser feito, e aí você só acredita naquilo, e a partir dali você começa a criar uma estratégia. Foi o que eu fiz. Eu sabia que eu tinha que estar na Estônia. Eu não sabia fazendo o quê, eu não sabia como. Falei, bom, mais uma vez que eu decidi, eu vou começar a criar toda uma estratégia por trás disso. E voltei para o Brasil, pedi as contas da empresa que eu trabalhava, coloquei tudo que eu tinha à venda, convenci meus pais que a Estônia era um país de verdade, que eu não tava de caô com a cara deles, e mudei para a Estônia. E comecei a procurar o que fazer. Falei, bom, eu falo inglês, eu tenho bastante experiência em vendas, e também não estava com muito medo de me reinventar, sabe? Tava naquela fase assim, eu quero abrir o horizonte. E encontrei a Pipedrive. A Pipedrive era uma empresa muito pequena na época, não sei qual de vocês aí que já conhece a Pipedrive, mas era uma empresa muito pequena, e eles estavam buscando uma pessoa que... Vou trazer um convidado especial aqui. Fala, oi, filha. Muito bem. Agora vai lá. Sorry, guys. Foi mal. E eles estavam procurando uma pessoa... Eles tinham crescido bastante, não tinham um departamento de vendas, tinha sido uma coisa muito orgânica, como qualquer startup que está no caminho certo, a coisa cresceu exponencialmente, né? E aí foi onde eles começaram a se perguntar como é que a gente agora cresce de forma organizada. Geralmente, startup, você vai naquele hustler, né? Você vai cavando aqui nas trincheiras, vai para cima e as coisas vão vir. Em algum momento, aquilo rende uma sementinha brota, e era justamente nessa fase que a Pipedrive estava. Eles queriam... E agora, como é que a gente faz de forma mais organizada? Uma das respostas foi: a gente precisa ter um time de vendas, a gente precisa ter um time que ajuda os nossos clientes a encontrarem aquele first value, sabe? Aquele primeiro... O aha moment. Eu gosto de falar quando a pessoa entra no teu produto e fala, é isso que eu buscava, né? Isso não significa que ela vai converter, não significa que o seu trabalho está feito, né? Você precisa guiar essa pessoa para conseguir aquele primeiro momento de sucesso. Foi aí que eu juntei a Pipedrive. Eles não tinham um time de vendas, e eles começaram a criar esse time de vendas, e uma das coisas que a gente notou não me perguntem por quê, foi algo muito orgânico, muito brasileiro utilizando a Pipedrive. Por esse momento que a gente decidiu criar algumas estratégias de localização, né? Me avisa aí se eu ainda estou na conexão, que deu internet unstable here. Ok, acho que estou assim. Foi. Então esse foi um primeiro passo que a Pipedrive fez. Muitas vezes a gente tenta se adequar a um mercado, mas a gente tenta se adequar ao mercado, a gente tenta nichar de uma certa forma, mas o mercado responde de outra forma. E foi isso que aconteceu com a Pipedrive. A Pipedrive estava muito focada em Europa, e a coisa foi Estados Unidos e Brasil. Então, rapidamente, a gente decidiu fazer a localização do produto. Tanto que português virou uma língua oficial da Pipedrive. Todo o material que era produzido, vídeo, conteúdo, o próprio website, era feito em estoniano, inglês e português brasileiro, né?
E aí a gente viu a necessidade também de contratar mão de obra especializada que falasse português. Então, isso passou pelo time de suporte, passou pelo time de vendas, passou pelo time de customer success, e a gente começou a tratar o cliente brasileiro com pessoas que entendem a realidade do país, né? Porque uma coisa a gente até tentou levar a operação para Portugal, na verdade, mas em algum momento estava faltando aquela experiência, sabe, de quem é brasileiro. Às vezes o cliente brasileiro perguntava português, como é que eu faço com o CNPJ? Ou usava alguma terminologia que é muito específica, e aí todo mundo se perdia. Então, esse foi um dos segredos do sucesso da Pipedrive, que foi a gente reagiu ao que o mercado estava pedindo. Naquela época, o mercado brasileiro ajudou e muito a crescer. O que eu vejo com empresas do Brasil é que, por ser um mercado muito grande, as empresas brasileiras, elas geralmente não pensam globalmente. Geralmente, empresa brasileira fala, meu, tem 200 e tantos milhões aqui, tá bom, é isso aqui que eu preciso. E eu vi que utilizava uma ferramenta para ligar para cliente, para fazer demonstração, screen sharing, e em certo momento eu tinha um time todo focado no Brasil, um time todo focado nos Estados Unidos e um outro time focado na Europa, e eu utilizava ferramentas diferentes. Então, no mercado brasileiro, a gente usava um tech stack totalmente diferente. Em algum momento, obviamente, virou uma bagunça, né? E aí também já uma outra lição, um time de operações, eu tenho que ter, sim, alguém Alô, alô. a qualidade das ferramentas que você usa, dos processos que você quer. Oi, tá me ouvindo? Só poder voltar essa última parte que deu uma cortada, mas a gente está ouvindo sim. Talvez valha a Bom, pena, desculpa. Gustavo, tirar o vídeo, né, Gustavo? Acho que aí não quebra, talvez. Vamos ver se melhora. Vamos ver se melhora. Eu finjo que eu tô dublando ele aqui. Você vai falando, eu vou mexer na boca aqui, fazendo. Cara, pega alguém mais bonitinho, põe o Guilherme aí, vai. Então, a gente vai chegar na parte de operações, mas ter alguém que toma conta, né, de processos, de ferramentas, de treinamento, isso também é muito importante como uma parte full-time do processo. Onde é que eu estava? Agora eu me perdi com essa coisa toda da internet. Tá falando das diferentes ferramentas, o stack diferente em cada... Isso. Não, aí eu estava falando que eu estava usando uma ferramenta para o time Brasil, da equipe Brasil, e como virou uma bagunça, toda vez que alguém dos founders se levam me pedia dados, eu me perdia, né? Eu não sabia o que falar, cada um tinha uma métrica, cada um tinha um jeito de criar estatística, e foi naquele momento que eu falei, bom, quer saber? A gente precisa unificar a ferramenta, precisa ter alguém que esteja in charge, que esteja coordenando tudo isso, foi aí que entrei no Ops Team, e a minha primeira escolha naquela época era usar a ferramenta brasileira. Eu queria que aquela ferramenta fosse a ferramenta global. Eu queria que todo o time Estados Unidos, que todo o time europeu utilizasse aquela ferramenta, não pelo fato de eles serem brasileiros, mas pelo fato de que eles são sensacionais. E eu falei com os founders, falei, galera, bora lá traduzir para o inglês, que nós vamos fazer isso aí global, nós vamos, né, usar. E aí foi onde eu ouvi, não, putz, a gente está focado no mercado do Brasil. E eu ainda tentei, falei, não, bora conquistar o mundo. E aí eu vi de volta, não, vamos conquistar o mundo, mas vamos começar pelo Brasil. Então, assim, eu não estou querendo dizer que eles tinham que ter traduzido o aplicativo deles só por causa da Pipedrive. Mas eu estou dizendo que tem muita oportunidade lá fora, e hoje, não tem mais barreira, né? Não tem fronteira, cara. Para fazer negócio, cara, você acha coisa do mundo inteiro, né? Você acha ferramenta. Eu já trabalhei com aplicativos da Índia, da Rússia, do próprio Brasil.
A Pipedrive, que é um nome extremamente conhecido já lá fora, estoniana, cara. Skype, né? Então, assim, hoje em dia tá faltando ainda para o mercado brasileiro aquela coisa um pouco mais global, sabe? Tentar fazer um go-to-market em alguns mercados onde a gente já pense, vou conquistar outros países. E foi isso que a Pipedrive fez, que trouxe bastante sucesso. Rafa, para aqui para alguém fazer pergunta ou eu toco o barco e depois a gente... Cara, eu mesmo tenho umas 3 aqui, mas eu vou me segurar porque, de novo, o foco é no pessoal e em você. Então, se o pessoal quiser já aproveitar, vai mandando por escrito, ou se quiser já fazer alguma pergunta ou trazer algum cenário, né, do que vocês estão tentando fazer, que conversa aí com o que o Gustavo está falando, se não, segue aí. Ninguém perguntar, eu vou perguntar, porque tem uma Boa. coisa que tá me... Então vai, manda aí, Tá manda aqui aí. no meu ouvido, assim. Eu vou perguntar. Gustavo, assim, tu comentou muito do Brasil, né? Que foi um mercado super importante para vocês. Eu quero entender um pouquinho mais do momento de fato. Se, vamos dizer, o Brasil ele aconteceu de uma forma que foi planejada e estratégica, de fato, ou foi algo mais que se desenvolveu por causa a demanda puxou vocês para lá, ou foi algo intencional? Essa é a minha dúvida, assim. Cara, o Brasil foi uma coincidência e foi onde a gente aprendeu que a gente tinha que se planejar. Eu estava muito nos Estados Unidos, né? É um mercado, e aí entrou o Brasil, pau a pau ali com os Estados Unidos, e foi a primeira vez que a gente pensou, opa, pera lá, a gente precisa começar a fazer uma pesquisa de outros mercados para a gente conseguir penetrar nesses mercados e ganhar espaço. O Brasil foi muita coincidência, foi sorte, pura sorte. O Brasil foi o que alavancou muito a Pipedrive e lá na frente se tornou o nosso calcanhar de Aquiles, eu já vou explicar o porquê. Mas também a gente não se deu ao luxo de continuar contando com a sorte, Guilherme. Alguns outros mercados que a gente entrou muito forte, como a Alemanha, a França e agora o mercado asiático, foram planejados, foi go to market, sabe? Como é que a gente entra naquele mercado? Como é que a gente entra no mercado asiático? Como é que a gente entra no mercado alemão? Como é que a gente entra no mercado francês? Se você olhar o que esses países têm em comum, né? O mercado asiático, eu falo muito da China também, foi localização, cara. A gente percebeu que a gente não tinha penetração nesses mercados e pelo simples fato de que a gente tinha que oferecer o nosso produto na língua local e nos costumes locais também. Né? Então, a Pipedrive foi orgânico, mas a Pipedrive, o Brasil foi muito orgânico para a Pipedrive, mas a Pipedrive a gente foi muito rápido na questão do localiza. Cara, teve uma época, quando o antigo embaixador do Brasil estava aqui na Estônia, nós tínhamos oficialmente 32 ou 33 brasileiros morando na Estônia, 17 trabalhavam com a Pipedrive. Tanto que ele chegou, ele tomou posse aqui, ele falou, ele veio conhecer a gente na Pipedrive, falou, o que vocês estão fazendo aí? Me explica, cara. Eu preciso entender, cara, tá todo mundo trabalhando aqui. Cara, passava um brasileiro, a gente não perguntava, já vem aqui, toca aqui seu salário, seu computador, senta ali, começa a bater papo com esses caras aqui, que eles são tudo brasileiros. Então, a Pipedrive foi muito rápida de entender que, cara, é isso que a gente precisa fazer, é esse o mercado. E aí, depois, a gente, obviamente, começou a planejar um pouco melhor. Então, alguns mercados a gente começou a localizar. Hoje, quando eu saí da Pipedrive, no final do ano passado, a gente já estava traduzindo para 17 línguas. 17 línguas. Então, você podia trabalhar dentro da ferramenta em 17 línguas diferentes. E toda vez que a gente localizava material, aquilo criava um boom gigante, né? Depois, o mercado Brasil acabou até se tornando não um problema, mas algo que foi difícil de resolver, que foi a cotação do dólar, né? Nesse momento que deu o boom, o dólar estava 2,50, né? Bons tempos, né? Se eu soubesse. Hoje, agora, sei lá, já até perdi as contas, deve estar 6, né? 5,40, se não me engano. Por aí. Então, a gente depois acabou perdendo o mercado para competidores locais. E foi nesse momento, na verdade, onde
eu comecei a pressionar o time executivo da Pipedrive para abrir uma operação no Brasil, mas, como vocês devem imaginar, os gringos tremeram na base, né, cara? Porque não é muito fácil, cara. Eu também acho que tem um certo exagero. Eu acho que às vezes a gente também, putz, cara, depois de fazendo um meia-culpa, sabe? Olhando para trás, cara, eu acho que a gente pinta o Brasil às vezes um pouco mal também, cara, sabe? Eu acho que, putz, cara, o Brasil faz tanta coisa legal, cara. Mas, de novo, cara, aquele síndrome, né, cara, de que se é internacional é melhor, cara. Mas, cara, tem muita gente inteligente no Brasil, tem muita ideia legal, cara. A gente só precisa tentar forçar um pouquinho mais, cara, o contato com empresas internacionais, cara, para a gente, cara, aprender e ensinar, cara. Porque a gente tem como ensinar também, cara. A gente tem muito que aprender também. A gente tem muito que aprender. Mas, enfim, a gente acabou não abrindo a operação no Brasil. O que a gente decidiu fazer foi reduzir o preço para o mercado brasileiro. A gente reduziu em 30%. Né? Então, isso já deu uma certa ajuda. A gente também colocou o preço em real, então fazia a conversão, quando alguém logava, já saía o preço ali em real, mas a gente nunca fez a cobrança em reais. A gente perdeu um pouco de mercado, sim. Tomara que alguém aí tenha alguma ideia brilhante para conseguir ajudar as empresas na parte burocrática aí que estão tentando. Tem muita empresa estrangeira. Cara, o mercado brasileiro é gigante, né, cara? É um dos maiores mercados do mundo. Toda e qualquer empresa tem interesse em trabalhar no mercado brasileiro. Eu já fui abordado por várias empresas querendo trazer arma, cara da Finlândia, coisa legal, né? Não tô falando de smuggling, né? de contrabando, não. Mas gente querendo vender arma para o exército brasileiro. Gente fintech, a empresa que eu tô agora, que é o Risk, muita gente do Brasil. Então, assim, o Rafa tem algumas experiências aí também com questão de energia. Meu, falou mercado Brasil, a galera quer estar dentro. Big Data, nossa, coisa sensacional. Lembra da então, assim, Single Earth agora, mais recente? Essa é sensacional também. Exato, a Single Earth. Engraçado, eu tive uma parceira que trabalhava comigo na Pipedrive, ela está como Head de Customer Success nessa Single Earth, e um dia ela me mandou uma mensagem, falou, olha, qual que é o site que eu consulto quem é o dono de um pedaço de terra no Brasil? Eu falei, minha querida, isso não é igual, né? Porque na Estônia você coloca o nome da pessoa e sai tudo lá, né? Eu falei, não, aqui não funciona muito assim, você vai ter que muito provavelmente ir no cartório. Eu não consegui nem explicar o que ela queria dizer, que era um pedaço de terra gigante da Amazônia, que uma pessoa falava que era o dono daquela terra e ela queria confirmação. Eu até liguei pro Rafa, falei, meu amigo, é teu, cara, segura. Eu preciso ajudar ela, que é uma grande amiga, mas, cara, eu sei que não vai ser uma coisa muito simples. E aí o Rafa explicou, ela ficou de cabelo em pé, né? Ela falou, e o Brasil é o nosso maior mercado, né? Porque eles fazem uma coisa eles querem terminar. Hoje, quem é dono de uma terra de preservação, ou quem é dono de floresta, não precisa nem ser preservação, quem é dono de floresta, só tem uma forma de você gerar dinheiro, é desmatar e vender a madeira. Basicamente é isso. Eles estão tentando criar um marketplace onde as empresas que querem se tornar um pouco mais sustentável, reduzir o footprint deles, eles fazem um marketplace. Então, o proprietário não desmata, ao contrário, ele continua plantando e mantém aquele ecossistema, e aquilo gera um token, como se fosse um Bitcoin da vida, e você meio que cria um selo para aquela empresa de que ela é uma empresa sustentável. Então, você faz um exchange, né? Você paga para o dono da terra, o dono da terra faz replantação e a empresa apaga a pegada dela de carbono.
Mas ela ficou de cabelo em pé quando a gente começou a explicar as partes burocráticas do Brasil, questão de cartório, questão de firma e essa coisa toda, certidão negativa. Eu falei, olha, e não é só ver se o cara é o dono, não, precisa ver se não está enrolado em nenhuma coisa de inheritance. Desculpa, gente, às vezes eu tô burro em todas as línguas que eu sei falar, tá? Herança e se não tem nenhuma ação judicial, tem um monte de coisa que você precisa. Então, tem muita gente que está afim de entrar no mercado brasileiro, mas eles assustam, cara. Eles assustam. Então, assim, eu acho que quem for começar a trabalhar no mercado nacional tem que fazer uma pegada muito forte de institucionalização. Explicar, para que você veio, o que você está tentando fazer de diferente e educar sobre o país, educar sobre as pessoas. Eu falo para todo mundo, eu falo, todas as coisas ruins que se ouve no Brasil é verdade, cara. É verdade, mas é a minoria, cara. É que, cara, tudo que é ruim ganha mais proporção, né? Tem muita gente boa no Brasil, cara. A maioria das pessoas. Você chega no Brasil, cara, todo mundo é teu amigo, todo mundo quer te ajudar. Cara, é que é um país muito grande, vai ter, né? Você vai encontrar mais gente em porcentagem, você vai encontrar talvez mais gente tentando te passar para trás. Mas acho que o que mais assusta mesmo é a burocracia. É um país muito, muito burocrático e é algo que precisa ser trabalhado também para acalmar um pouco os ânimos de quando a gente fala de empresas internacionais ou clientes internacionais também. Mais alguma questão, por enquanto? Eu tenho um comentário mais, que a nossa startup, ela trabalha com a reaproveitamento, né, de resíduos industriais para transformar em fertilizantes. Só que a gente está bem early stage, assim. Então, as oportunidades que a gente tem achado, elas são em conexão com o Brasil, mas são geralmente patrocinadas por países europeus. Tipo, os desafios que a gente ganhou foi na Suíça, na Alemanha. Mas, assim, a gente vê que o mercado bom para o nosso produto seria Brasil, mas eu acho que a gente vai ter que internacionalizar antes de conseguir atingir o Brasil. Basicamente isso, porque essa questão de sustentabilidade está muito mais desenvolvida lá fora e eles dão muito mais suporte para early stage e clean techs no exterior, né? Então era mais esse comentário, assim, que acho que às vezes a gente tem que sair para poder voltar. Exatamente, Helena, exatamente. Não, é muito, até me arrepiou aqui o que você falou, cara, porque é o seguinte, querendo ou não, quando você está falando de Europa, são países muito pequenos. E um país que é pequeno, é muito fácil de você fazer mais coisas e organizar aquilo mais rápido e estar à frente ou um passo à frente do que o resto do mundo está fazendo. Né? Você fala de Estônia, a Estônia tem um e-governance sensacional, mas estamos falando de 1 milhão de pessoas, num país inteiro, né? Então, assim, é muito fácil de organizar. Então, obviamente, que quando você fala de alguns países grandes como o Brasil, ainda mais países emergentes como o Brasil, tudo isso chega com atraso lá. Tudo isso chega depois. Mas isso não significa que as pessoas não estão pensando nisso, que as pessoas não estão tentando resolver o problema ou melhorar. Tem muita gente tentando fazendo isso. Mas o caminho talvez seja vamos para fora para trazer de volta. Né? Então, é algo sensacional. E eu até estava fazendo uma pesquisa científica, assim, de ver quais países têm trabalhos científicos acadêmicos utilizando esses resíduos que a gente quer para transformar em materiais mais interessantes. E tu vai ver que é tipo China, Índia, Tailândia. Mas daí nesses países esse negócio não vai para frente. Tem que ir primeiro para um país desenvolvido para depois voltar, porque nesses países a gente não investe em transformar aquilo comercial, né? Exatamente. Mas talvez seja até a diversão da coisa, né? É da gente ir para fora, aprender e ver como é que as pessoas fazem, tentar replicar isso num large scale. Que acho que o grande desafio do Brasil é como fazer isso em escala, né? Acho que esse é o grande desafio. Foi o caso do Edilson, né? O caso do Edilson. Nós temos um caso na Estônia que ele tentou ao máximo
com o produto dele no Brasil, não saiu do lugar, muito pelo contrário, acho que ele fez alguns inimigos. E aí ele vem aqui para a Estônia e ele é a voz aqui. O governo estoniano está sempre convidando ele para eventos, ele tem um monte de parceria, a coisa flui aqui e ele é visto como um gênio, né? Ele é visto como um vilão, sinceramente. Mas eu tenho certeza que em algum momento ele vai levar isso de volta. Ele vai levar isso de volta para o Brasil. Eu acho que esse intercâmbio, minha internet do sinal aqui que tá ruim, eu acho que esse intercâmbio é muito. E acho que como empreendedores a gente tem que também spread the word. Como é que fala spread the word? Tem que divulgar para todo qualquer empreendedor que eles precisam ter uma experiência internacional. E aqui não é falando, você acabou de falar que a gente tem a síndrome de vira-lata e no Brasil tem muita gente boa e você já quer agora você está falando o contrário. Não é isso. É acreditar de que tem muita oportunidade no mercado brasileiro e aprender e fazer a troca de experiência. É ir com a mente aberta, né? Não é ir lá com a cabeça baixa e com aquela sensação de, putz, eu sou do Brasil, eu não sei nada. Não, cara, vamos lá de igual para igual, cara. Vamos trocar experiências, vamos trocar cultura. Eu cheguei na Estônia, né, achando que, putz, cara, vim do Brasil, não vai lá. Imagina, os caras, a gente é igual a todo mundo. A gente, né, eu acho que o brasileiro bem intencionado, o brasileiro que tá afim mesmo, cara, a gente cara, a gente sabe navegar, né? A gente é um povo muito amigável, cara. Então, eu acho que, cara, se tiver humildade, vontade de aprender, vontade de ver o que essas pessoas estão fazendo numa escala menor, dá para devolver para o Brasil, sim. Bárbara. E aí? Oi. Bárbara, tá com a mão levantada. Estou te ouvindo. Não, eu tenho um comentário também, uma pergunta. Eu sou agente da Epigênica, né? Então, o nosso produto é muito de oferecer para o paciente longevidade e também o empoderamento da sua saúde através da geração de dados a partir do seu próprio epigenoma. E com isso a gente vai fazer com que o paciente se empodere da sua saúde e tome as melhores decisões, né, para seu estilo de vida e etc. E também para tratamentos. E a nossa ideia é também internacionalizar para depois voltar para o mercado brasileiro. No entanto, a gente ainda está nessa fase de explorar assim, mais a pesquisa mesmo, né? De saber qual país a gente internacionalizaria primeiro, né? Então, eu queria saber, assim, com a tua experiência, assim, como escolher o país para internacionalizar primeiro, o que tem um melhor ecossistema para tu não prosperar, mas para que tu te estabeleça lá, ou então simplesmente só fazer, porque a gente já tem a empresa aqui, né, o CNPJ aqui, ou então só abrir um branch em outro país. Queria mais saber nesse sentido, assim, da tua experiência. Eu vou jogar essa pergunta para o Rafa, porque ele passou exatamente pelo que você está perguntando, Bárbara. Aliás, curiosidade aqui, o Rafa foi meu cliente. O Rafa era cliente da Pipedrive e a primeira vez que eu fui ao Brasil com a empresa para dar uma palestra na XP, como é que chamava o evento da XP? Enfim, eu peguei e falei, vou visitar alguns clientes no Brasil e dei de cara com o Rafa lá e fiquei depois uns anos sem conversar com ele. E aí um belo dia a embaixada me convidou para participar de um evento, cheguei lá, encontrei o Rafa, falei, você veio com esse grupo? Ele falou, não, eu tô morando aqui. Aí eu falei, o quê? Ele falou, eu tô morando aqui. E, curiosidade à parte, ele não veio para a Estônia de alegre, ele não veio porque ele sabia que eu estava aqui. Ele veio porque ele fez uma pesquisa
e a Estônia se mostrou o melhor país para você começar uma expansão internacional. Rafa, talvez você queira explicar um pouco aí da tua jornada, cara, para começar. Beleza. Eu achei que você ia pedir para explicar da parte que a gente se conheceu e aí dali em diante, mas acho que fica para um happy hour, talvez é mais fácil. Eu ia falar que você não pagou nem o meu almoço, cara. Tive que eu pagar o almoço e tudo mais. Não, Tá tudo bem, cara. Tá até hoje não, eu vou pendente. deixar passar. Não, vamos lá. Basicamente, o que a gente fez como Estônia Hub, né? E aí se transformou em Estônia Hub, e o que eu tenho visto outras empresas fazerem também. Eu vejo, tem dois caminhos, basicamente, né? O caminho que você pode ir porque é o melhor mercado e o caminho que você pode ir porque é a fonte do P&D, da inovação onde acontece. Então, qual é o país mais desenvolvido dentro do que vocês fazem? Porque o governo incentiva, porque tem grana, porque é universidade, etc e tal. Eu imagino que no seu caso, sim, pensando alto, sem saber muito, provavelmente Israel, Suíça, Alemanha, né? Esses países aí que realmente... América do Norte também. América do Norte, Canadá, Estados Unidos, alguma coisa nessa linha. E, óbvio, se você conseguir combinar as duas coisas, melhor, né? Que aí você pode testar e, ao mesmo tempo, se beneficiar de respirar aquele ar. É o que eu falo para, por exemplo, o Startup GovTech. Eu falo, cara, Startup GovTech, quando eu vejo indo para o Vale do Silício, eu falo, cara, você pegou o voo errado, você tem que ir para a Estônia, você tem que ir para a Dinamarca, né? E aí, sim, então, fazer esse link do nicho de atuação da startup, também do momento, com o hub para ela. Hoje você tem hub de tudo, você tem hub de fintech, hub de GovTech, hub de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu acho que mesmo para quem vai continuar no Brasil, ter um pé nesse outro local, nesse outro país, para justamente estar bebendo da fonte, é fundamental por vários motivos. Porque o seu produto fica melhor, você sabe o que o seu concorrente está fazendo, eventualmente, ou se é que você tem concorrente, e eu acho que aos olhos dos investidores e dos clientes, você pode ter um argumento forte de vendas e falar, cara, eu estou trazendo o que tem de melhor, direto da universidade, direto do governo, da startup, etc. Então, por isso que para o Edilson, por exemplo, fez sentido, a operação dele é no Brasil, ele como CEO está lá na Estônia, porque ele está bebendo da fonte ali, ele está recriando uma mini Estônia dentro da plataforma dele para levar para o Brasil. E é o que a gente está falando, santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, é uma jogada de marketing também que ajuda. Então, assim, em linhas gerais, acho que esse é o primeiro momento. Eu preciso ter empresa, etc. Eu acho que não. Você tem contato com as pessoas, viajar para lá quando possível, se der para abrir empresa, ótimo. Ter um parceiro local, alguém que seja interlocutor, consumir o conteúdo dali e tudo mais, eu acho que já é um bom começo. E aí, a partir disso, ir definindo melhor. Boa, valeu, Rafa. É isso. Se você quiser seguir, Gustavão, 5h10, nós temos mais uns 20 minutinhos pelo menos. Eu talvez ia trazer a pergunta pessoal, assim, mais ou menos duas coisas, acho que era bacana se você pudesse falar. A primeira é, qual que é o seu momento agora e como é que você está olhando, né, o mercado, a startup, você está aplicando muita coisa da Pipe ou você está se reinventando também? Aí falando especificamente mais de vendas, customer success, etc. Se você quiser dar umas dicas aí para a galera. E a segunda coisa é, se você fosse recomeçar na Pipe Drive, né? Ou seja, numa startup early stage, se alguma dessas startups te contratasse hoje, o que você falaria para eles como CEO? Você fala, vem vender comigo ou deixa que eu faço tudo? Né? Então, olhando o que você está hoje e olhando o cenário deles também. Repete essa última pergunta aí, cara. A última pergunta é, se você fosse recontratado para uma startup early stage, por algum deles, né? Que eles são CEOs e founders, eles contratam você e falam, cara, precisamos fazer um negócio bombar. E aí, o que você faria? E a segunda era sobre o seu momento aí hoje, como é que você está trabalhando vendas, customer success. Legal. Hoje eu estou numa empresa que é 80% B2C e não é por coincidência, foi pensado, porque a minha experiência é muito forte em B2B e eu queria ampliar um pouco meu horizonte no B2C. Eu queria entender um pouco melhor como é que a gente vende mais, como é que a gente faz customer success na parte B2C. Então, é nessa lógica que eu estou tentando evoluir um pouco. No final das contas, eu percebi que tanto B2C como B2B, tudo se resume a uma coisa só, chama-se Customer Journey, é a jornada do teu cliente. Cara, é que no
o B2C é muito rápido, é uma coisa assim, não dá nem tempo de pensar às vezes, tem que ser muito tech touch, tem que estar muito dependente de automação, né? Tem que ser uma coisa muito fast-paced, e o B2B é uma coisa onde você já tem uma pegada um pouco mais de relacionamento, né? Mas no fundo, é a jornada do cliente. Você tem que entender onde os seus clientes estão nessa jornada e oferecer ajuda, seja vendas ou customer success. E só tem um jeito de fazer isso muito bem feito, é data. Você entender como eles se comportam e o que eles fazem. E é assim, cara, quando você fala de data, é overrated, né? Todo mundo tem hoje informação, todo mundo tem número, todo mundo tem dados. O mais difícil é fazer com que esses dados sejam actionable. É você olhar para aquele bando de dados que você tem na sua frente e tomar e executar ali em cima. Eu acho que esse é principalmente quando a gente fala se você está falando de vendas, se você está falando de customer success, quando você está falando de customer success, você precisa ser proativo. Para ser proativo, você precisa identificar onde ajudar no early stage, e isso só vem através de análise de dados. E quando você fala de vendas é caro, né? Um time de vendas, fazer vendas, é muito caro. Então, você precisa colocar o teu produto para fazer... Você precisa colocar o teu produto para ser o mais intuitivo possível. Você precisa colocar o teu produto onde as pessoas consigam pegar aquele first value o mais rápido possível, mas você tem um limite, né? Aquela conversão orgânica, ela tem um limite. E é ali que você precisa entender, foi isso que a gente fez na Pipedrive também, que foi aonde que eu preciso falar, agora o cara não compra mais. Se eu não intervir, não tem venda. Então, a gente fez vários testes, dá um delay de 24 horas. A gente chegou a fazer teste, por exemplo, alguém fazia o sign-up, cara, a gente pegava o telefone na hora e ligava. Opa, Rafa, Gustavo aqui, os caras ficavam até, cara, acabei de clicar no botão, né? Tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava. A gente chegou a dar delay de 72 horas, de uma semana, para a gente quanto tempo demora para essas pessoas, o processo de decisão de compra, quanto tempo demora para eles comprarem. Então, quando você identifica isso, quando você identifica como o seu cliente se comporta, quanto tempo demora o ciclo de vendas, você consegue impulsionar isso por automação, você ainda impulsiona o crescimento orgânico, mas você fica com a anteninha bem ligada ali onde é que não vai dar certo. E ali você começa a colocar o teu time de vendas. Isso ajudou a gente bastante também. Outra coisa que eu lembro que foi um sucesso para a gente era, dependendo do produto, fazer walkthrough, demonstrações, ajudou e muito. Para vocês terem uma ideia, a conversão orgânica da Pipedrive de trial para pay era de 11%. Então, a gente tinha ali 30 e tantas mil sign-ups por mês, 11% convertia em paying customer. Orgânico, control group. Todo mundo convertia. Para aqueles clientes que não convertiam organicamente e a gente fazia um reach out, a gente ou tinha uma troca de e-mails ou a gente fazia uma ligação telefônica, a conversão a gente subia para 18%. De todos os clientes que a gente conseguia trazer na nossa frente, como a gente está fazendo agora, e a gente fazia um screen share, a gente fazia aquela consultoria, perguntava, explicava e mostrava no Pipedrive como é que eles iam atingir o que eles estavam buscando, a conversão chegava a 47%. Quem estava na frente da gente, a gente mostrava como fazia, metade deles convertiam. E não só convertiam, mas eles convertiam num ticket médio maior também. A conversão da Pipedrive era em torno de $75 por conta. Se eles passavam por vendas, era 99. Quase, tinha mês que passava de 100, era 102. Então, assim, quando você consegue entender como teus clientes se comportam e
e você toma uma ação naquele momento, nossa, é sensacional. Precisa de dados, precisa entender, e não é também um bicho de 7 cabeças, vai ali um períodozinho de A/B testing, né? Tenta, falha, não deu certo, compara, deu, não deu, e por aí vai. E quando vai Customer Success, conquistar um novo cliente é de 5 a 10 vezes mais caro do que manter o que você já tem. Né? Então, é imperativo que uma vez que você traz o pessoal para dentro, tem que manter. Né? Tem que manter porque foi caro. Ainda mais quando você fala de SaaS, né? Pensa bem, há 20 anos atrás, eu gosto de contar uma história que quando eu tô com 40 anos, quando eu era adolescente, tinha uma banda chamada Nirvana, e esses caras eram a sensação do momento. E eu queria muito ouvir uma música da banda. E eu fiz meu pai comprar um aparelho de som, um LP, e ele teve que fazer todo ele comprou um estéreo, que era um negócio gigante na época, no começo dos anos 90. Teve que me comprar o LP, chegou em casa, não tinha tomada certa. Eu sei que deu um trabalhão, coitado do velho, fazer eu ouvir a minha música favorita. Mas o investimento dele foi muito alto, né? Porque eu queria ouvir uma única música. O investimento foi altíssimo. Filha quer ouvir uma música? É o mínimo, né? Porque eu não preciso comprar nenhum aparelho específico. Muito provavelmente a gente vai usar um telefone que já foi comprado por um outro propósito, né? Você paga um modelo de subscrição. Eu não estou comprando aquela música, né? Dependendo da quantidade de música que você consumir, sai 1 centavo até menos por música. Então, o investimento da minha parte como consumidor hoje em dia, ele é muito baixíssimo, né? Eu pago lá 7 euros para o Spotify e tá tudo certo. Mas todo o custo de hardware, todo o custo de bandwidth, isso não desapareceu. Ele ainda está lá, mas quem está pagando é o Spotify, né? Ele está investindo, que a gente chama de CAC, Customer Acquisition Cost. Então, hoje, para você adquirir um cliente no sistema SaaS é extremamente caro, porque as pessoas eles vão no plug and play, né? Qualquer aplicativo que você vai hoje, você cria lá um trial, um modelo de subscrição, tá pronto para você usar. Imagina quem queria usar um CRM igual o Pipedrive há 20 anos atrás. Cara, você tinha que fazer aquilo praticamente, era um hardware, né? Um software que você tinha que instalar. E, qualquer updatezinho lá que você queria dar era uma facada, ia demorar uma eternidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você paga $15 por mês, tá tudo pronto. Só que toda vez que na Pipedrive, toda vez que a gente trazia um cliente, dependendo do channel, se passava por vendas ou por marketing, era de $220 a $320 por cliente. O cara pagando $15 por mês, tinha que manter o cara ali em torno de 18 meses para fazer o break-even. Né? Então, trazer um cliente novo é muito caro. É muito caro, mas é um mal necessário. A gente tem que fazer. Então, Customer Success é imperativo para você não perder. Você não tem uma coisa chamada CAC, LTV, Customer Acquisition Cost, dividido por LTV, Lifetime Value. Geralmente tem que ser 3 por 1, né? Então, o Customer Success ajuda nisso. Principalmente quando você pega no early stage. Geralmente, se você está falando de SaaS, os primeiros 2 meses, 60 dias são os mais críticos, onde as pessoas realmente ou elas adotam o teu produto ou elas just drop. Então, fazer um onboarding, e eu gosto de trabalhar muito com uma palavra chamada milestones, né? Então, eu penso assim, hoje eu estou trabalhando na Restream. Então, toda vez que tem um sign-up novo, eu quero saber 3 coisas dos novos clientes. Conectou um media channel, fez o primeiro stream e fez a customização do estúdio. Se ele fez essas 3 coisas, vai continuar no Customer Journey na automação. Eu não preciso tocar esse cliente. Porque das 3 atividades que eu preciso que eles façam para falar, fez o que eu... não o que eu acho, né? Desculpa. Quando a gente olha para trás e vê o que os clientes de sucesso fizeram no early stage, que lá na frente eles se tornaram um cliente que utilizava bastante e utilizou a ferramenta por muito tempo.
a gente descobriu um pattern, um padrão. E o padrão é 85% das empresas, dos clientes, eles fizeram essas 3 coisas. Customizaram o estúdio, fizeram a sincronização de um social media channel e fizeram o first stream. Então, é isso que eu preciso fazer. E o Customer Success, ele não precisa ser uma coisa também muito one-to-one, human touch. Pode ser uma coisa automática. Agora, eu tenho um sistema de dados lendo tudo isso para mim. Então, entrou hoje 1.000 clientes. Quem desses 1.000 aí fez os 3? Ticaram a caixinha lá. 750, os caras fizeram isso daí. Ótimo, continua no Customer Journey. Quem são os 250 que não fez? São esses caras aqui. É ali que eu preciso entrar. E aí, desses 250, quem que não adicionou o channel? Quem que não fez isso? Então, assim, dados é muito importante, desde que você consiga entender aqueles dados, né? Eu vejo um rush muito grande, que todo mundo tem dados, hoje dados, tem que analisar. Legal, cara, analisar é uma maravilha. O que você faz com isso? Eu acho que essa é a questão mais importante. Então, você entender o que o teu cliente está fazendo em determinado momento é importante. Uma coisa que eu gosto de fazer muito também em Customer Success é comparar a performance do cliente com o cliente mesmo. Foi um erro que eu fiz na Pipedrive uma época, que eu estabeleci que cliente que está utilizando bem o produto tem que estar fazendo X, Y, Z. Só que tem empresas que trabalham com reuso de materiais, como a Helena, tem empresas que trabalham como uma parte um pouco mais de medicina e genética, como a Bárbara, e o fluxo de trabalho das duas é diferente, né? Uma trabalha de um jeito, o mercado também é diferente. Então, esse foi um primeiro erro na Pipedrive. Eu comecei a entrar em contato com um monte de gente. E aí, o que está acontecendo? Você não está indo bem? Não, tá tudo ótimo, a gente ama a Pipedrive. Como você ama a Pipedrive? A Helena loga 3 vezes por semana, a Bárbara loga 20. Como é que você está usando bem, Helena? Me explica isso aí. Não, nós estamos usando bem, meu. Então, assim, não dá para comparar as duas de forma diferenciada. O que eu comecei a fazer? Bom, a Helena, ela loga 3 vezes na semana. Se por 2 semanas seguidas ela logar uma vez só, eu vou entrar em contato com ela. Porque é ela contra ela mesma. Se a Bárbara loga 20 vezes na semana, em 2 semanas consecutivas ela diminuiu 20%, ou 30%, eu preciso estabelecer qual que é o meu threshold ali, eu vou entrar em contato com ela. Então, isso. Demanda tempo. Tudo isso demanda um pouco de tempo também. Tem várias ferramentas de Customer Success que ajudam com isso. Posso depois passar o nome de um monte delas para vocês. Dá para fazer in-house também. Já na Pipedrive eu fiz in-house, fui para a ferramenta, entrou Covid, tive que cortar até o dinheiro da água, voltei a fazer in-house de novo. Então, assim, todos funcionam bem, todos demandam bastante tempo, todos demandam uma análise minuciosa de como é o comportamento dos clientes, mas dá para fazer Customer Success. Se você tem um nicho de... Na Pipedrive também funcionava assim. Eu tinha 20%, tinha 75 mil clientes e 20% desses 75 mil, eles faziam 82% do meu revenue. Era bem uma lei de Pareto, quase que ali. O que eu fiz? Eu foquei nos 20%. Eu fiz Customer Success com Account Manager dedicado para esses 20%. Os outros, eu fiz tudo automação, usei tudo Product Marketing. Então, também, dependendo do tamanho da sua base de clientes, também, putz, não dá para contratar 200 pessoas, né? Você tem que também buscar trabalhar um pouco com automação. Em alguns momentos. E aí, com o tempo também, o que a gente foi fazendo? A gente foi ampliando um pouco essa base dos 20%, chegou até 30%, e aí também você começa a se perguntar, bom, quem é que poderia estar nesses 20% aqui que está faltando ajuda para se tornar um high value customer? Que a gente chamava de grow team, né? E aí você pode trabalhar um pouco uma questão de alguns clientes você dá uma ajuda um pouco mais dedicada, outras você cria um pool de account managers onde você não tem alguém dedicado para você, mas você tem um grupo de pessoas dedicadas. Então, um exemplo, eu tenho uma conta grande, o Rafa é meu account manager. Eu sei que toda vez que tem algum pepino é o Rafa. Vou ligar para o Rafa, vou falar com o Rafa. Se eu estivesse numa fase de growth,
Então, eu não teria um contato dedicado, né? Teria um pool de pessoas ali, é o Rafa, o Guilherme, a Bárbara, a Helena, o Paulo, e aí, hoje eu tô com um problema, é o Paulo que me atende, amanhã é a Bárbara. Então, assim, eu não tenho alguém dedicado, mas eu tenho uma certa ajuda também. Eu sofri muito na Pipedrive, com Customer Success, porque eu fui contratado para fazer vendas, e a gente criou o departamento de vendas, desde estratégias de one-to-many, one-to-one, webinars, comissão, ele fez tudo. Mas eu fui a primeira pessoa que identificou na Pipedrive que faltava Customer Success, porque a gente fazia todo o processo de vendas, o cliente voltava para a gente e falava assim, eu tô adorando, mas eu tenho a sensação de que eu não tô tirando o máximo de proveito. Quem pode me ajudar? Meu time de vendas tirava o cavalo, tirava da reta, eu já falava, eu tô em comissão, cara, os caras já tá pagando. Eles iam pro time de suporte, o suporte falava, eu sou suporte técnico, não vou fazer demo. E eu, cara, alguém tem que falar com essas pessoas, né? E aí que eu falei, tem que fazer Customer Success. Então, e demorou para a Pipedrive entender que a gente precisava fazer isso. Demorou tanto que quando a gente começou já tinha quase 50 mil clientes. Foi muito difícil começar com uma base de clientes tão grande assim. Eu sofri muito no começo. Então hoje eu falo, comece a fazer Customer Success o quanto antes. Começa a fazer o quanto antes, porque é mais fácil para crescer depois. E não tem como fugir, viu? Não tem como fugir de Customer Success. Vai ter que fazer. Até porque hoje em dia as pessoas, quando elas compram o teu produto ou teu serviço, elas esperam mais do que só o produto em si. Elas esperam ajuda para atingir um goal, uma meta. É isso que elas estão comprando de vocês. Elas não estão comprando só o teu produto e o teu serviço, não. Elas estão comprando ajuda. E é isso que eu vejo que grandes empresas, não grandes empresas, empresas que o Customer Success funciona muito bem é quando as pessoas têm esse mindset. Não é só o meu produto. É o que eles fazem com o meu produto. Acho que eu estourei 1 minuto do meu tempo. Eu falo pra caramba, gente. Eu investo aqui. Né? É um bom sinal e, cara, não sei como é que nós temos aí mais 5 minutinhos. Eu tenho alguma última pergunta ou considerações finais, ou de alguém, ou do Gustavo. Você que manda aí, Gui. Não, é bem mais pelo tempo do Gustavo, mas assim, a gente pode... Não sei se alguém tem uma última pergunta também, pessoal. Utilizar aí, por favor, do tempo. Levantar a mão também. Caso não, a gente já compartilhou ali o LinkedIn do pessoal, já ia sugerir isso também. Se conectem com o Gustavo, sempre está à disposição. O cara que nem ele comentou, tá a fim de ajudar o ecossistema aqui do brasileiro, dar esse give back, a gente chama, né? Então se conectem com ele, Cara, eu acho que... Eu amo morar na Estônia, mas eu sou brasileiro, cara. Minha filha é brasileira. Eu quero ajudar o Brasil, cara. Eu quero... Cara, eu quero ajudar o Brasil, cara. Show. Gustavão, livros, site, blog, quem seguir no LinkedIn, além de você, para quem quer aprofundar aí na área de vendas, Customer Success, etc., ou ferramenta, framework, qualquer coisa, recursos que você acha que, cara, assim, são matador, que revolucionou para você, alguma coisa que venha à mente aí? Cara, eu vou colocar o site aqui. E aqui já vai uma coisa também que para terminar, né? Eu falei que a questão de que as pessoas estão comprando mais do que um produto, elas estão comprando uma solução. Tem 2 ferramentas de Customer Success que elas são sensacionais, porque não é só o produto. O blog delas e a quantidade de material, de ensinamento que eles dão de graça para qualquer pessoa é sensacional. Então, eu aprendo muito lá. Eles estão sempre renovando. Obviamente, sou cliente e é algo que tem bastante coisa lá de Customer Success em termos de métricas. Esse aqui, então, é sensacional. Deixa eu colocar aqui no chat. Se você for na parte do Learn, tem uma tabzinha lá escrito Learn, e tem Best Practices, Guides e Books.
pode ler à vontade ali, que é sensacional. Eles têm um livro também chamado Farm, Don't Hunt, que é plante, não casse, né? Sensacional também. E tem uma outra chamada Gainsight, que eles vão na mesma linha também, tem bastante e-books e artigos lá, deixa eu colocar aqui. E eles têm 2 livros, um chamado Customer Success, do Guy Nipras, e o outro é o Customer Success Strategy. Se você for lá no site, você vai ver os livros lá também. Eu participei de algumas conferências com eles. Antes do Covid, eu ia todo ano, eles sempre fazem em Londres, chama Pulse. Aliás, eles fizeram esse ano online, foi aberto, foi de graça, e geralmente é bem carinho. Deixa eu achar aqui. Pulse Europe. Deixa eu pegar aqui, vou colocar o link lá. Esse ano foi de graça, foi virtual, foi bem legal. A internet tá... Aqui, achei. Eu não sei como é que eles vão fazer o próximo, mas tem muita coisa legal aqui também. Mas eles são em parceria com a Gainsight. Aprende-se muito lá também, é muito legal. E por último, um livro que eu adoro, chama-se Extreme Ownership. Cara, esse livro me ensinou muito, cara. Esse livro é sensacional, fala sobre liderança. E ensina a gente a assumir os erros, que é bem difícil, né, cara? Extreme Ownership deu errado, a culpa é tua. Se você tá liderando, a culpa é tua, cara. E não é tentando, né, tentando mostrar como é que a gente melhora. Às vezes, como líder, a gente acha que a nossa comunicação foi extremamente clara, né? E as pessoas executam 90% das vezes a culpa é nossa. A culpa não é que a pessoa não... Tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Então, nesse livro foi muito legal de também, sabe, tá comigo, se eu tô liderando, a responsabilidade é minha. Se eu tô liderando, a responsabilidade é minha. Meio que eu perdi um pouco o medo de, seja lá o que deu errado, a culpa é minha e eu assumo. E eu percebi que as pessoas, na verdade, elas valorizam isso. Sejam pessoas trabalhando abaixo ou acima de você, as pessoas valorizam demais. É um livro bem legal. É um Navy SEAL dos Estados Unidos. Ele liderava um batalhão no Afeganistão e deu um monte de coisa errada e ele percebeu que tudo que deu errado, a culpa era dele. Tudo que deu errado, a culpa era dele. E eu acho que vale a pena também. A gente, como líder, também ser humble. Como é que fala humble, Rafa? Ajuda aí hoje. Humilde. 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 Você está liderando, a responsabilidade é sua. E muitas vezes as coisas deu errada e parei de procurar culpado. Me ajudou, mais do que ajudou. E eu me senti bem e me senti melhor comigo mesmo. Deu errado, a culpa é minha. É isso aí, acontece. Todo mundo erra. Errar é bom, errar é legal. Como dizia Thomas Edison, aprendi mil formas diferentes de como não criar a lâmpada, até que eu consegui criar. É basicamente isso. Isso aí, show. Palmas virtuais. Obrigado. Obrigado. A gente vai embora. A gente vai embora, tá? Agora a chefe tá mandando. Mas é isso então, pessoal. Olha, Agradeço coisa demais aí. gostosa. Vamos depois na boca. Peraí, filha. Deixa eu falar tchau aqui, tá? Agradecer a presença do Gustavo. Valeu, tchau. Muito obrigado, viu, Gustavo. Agradecer demais Imagina, o gente. de hoje. Obrigada, A Gustavo. gente se fala, Obrigadão tá bom? mesmo. Vocês podem me contactar lá no LinkedIn. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Qualquer dúvida, é só dar um toque. Boa sorte. Vamos que vamos.